Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo, hoje e sempre na tua vida. Seja bem-vindo no canal Enviados por Deus. Agradeço a você que me segue no TikTok e a você que está inscrito no meu canal do YouTube. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Hoje eu trago aqui Mateus 14, versículo 31 e 32. É uma mensagem curta, mas uma mensagem profunda, e eu creio que Deus irá falar o teu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, versículo, vou ler o 31 e o 32, tá? E depois eu inicio a introdução da palavra, e eu creio que vai falar grandemente aos nossos corações. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Glória, 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 glória a Deus. Aleluias, aleluias. Oh, glórias! Aqui, meus amados, o discípulo estava indo, a uma direção que o Senhor Jesus, ordenou a eles. Ele estava atravessando, o mar de uma parte para outra, só que no meio do caminho eles tiveram um contratempo, uma dificuldade. Às vezes, meus amados, eu sempre falo isso aqui. Não é porque eu e você servimos ao Senhor que não vai vir a adversidade, que não vai vir os problemas, que não vai vir os contratempos. Meu amado, uma coisa é certa, pode vir o levante, pode vir a dificuldade, pode vir os contratempos, pode vir os problemas, mas você pode ter certeza que o Senhor, Ele é contigo para te guiar e te conduzir na direção certa sempre. Ele te dá a sabedoria para resolver qualquer situação adversa que pode vir na minha vida e na sua vida. O problema é que a gente fica paralisado diante da dificuldade do problema, e a gente acaba esquecendo que aquele que é conosco é maior do que tudo nesse mundo. Você está entendendo? Está na hora de você confiar plenamente. Não duvida, sabe? Tem irmãos que é assim, se está tudo bem, a fé dele está lá em cima. Está lá em cima, mas quando a adversidade vem, quando o problema vem, ele fica meio abalado. Meu amado, o Senhor Jesus, Ele está atento a tudo e a tudo, principalmente aqueles que serve ao Senhor, que está na sua presença, procura andar, na vontade dele. Sabe, meu amado, às vezes o problema vem porque ele tinha que vir mesmo. A dificuldade vem porque ele tinha que vir mesmo. Mas só que essas coisas que vêm ao nosso encontro é para que nós possamos resolver. Você pode ter certeza no que eu vou te falar aqui. Se for algo que saiu do controle da tua mão, que você não tem força para resolver essa situação, aí é que Cristo Jesus entra. Aí é onde o soberano entra. E ele, quando entra, ele resolve qualquer dificuldade que um servo, uma serva esteja passando. Eu já passei por um momento, meus amados,
que depois que eu venci, eu olhava para trás sem acreditar. Sem acreditar, sabe, como que eu pude vencer aquilo que nem eu mesmo sei como que eu fiz. Sabe o que é isso, meu amado? É que as coisas de Deus é tão grandiosa que eu e você não temos capacidade. Nem, às vezes a gente vai dar o testemunho, a gente quer engrandecer, exaltar grandiosamente o nome do Senhor, do Deus soberano, e a gente não consegue, por mais que a gente tenta. Então, meu amado, quando o problema, a dificuldade, os ventos contrários, o mar agitado vier, calma. Se acalma. Não fica sem dormir, não fica aí pensando 24 horas nesse problema. Deixa que o tempo vai conduzir para que isso seja resolvido. Ah, irmão Marco, mas não dá para ficar calmo, meu amado. Então, e a tua confiança no Senhor, no Deus soberano? Como é que é? É confiança? É fé ou não? Surgiu o problema? É joelho no chão, meu amado. Se você não é capaz de ir contra esse problema, de resolver esse problema, chama papai. Chama o Senhor Jesus. Dobra os teus joelhos. Ele vai te mostrar, Ele vai te dar a direção certa para que você age e sobressai sobre esse problema, sobre essa dificuldade que possa ter vindo sobre a tua vida. Não se abala, meu amado. O povo de Israel, eu já estou na 3ª leitura da Bíblia. O povo de Israel não tinha homens para ir ao encontro dos exércitos que vinha contra eles. Eles não tinham. Mas Moisés, ele mandava os homens ir à frente, porque a confiança de Moisés não estava nos homens de guerra dele, no exército dele. A confiança de Moisés estava no Deus soberano, porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus que ele não perdeu e nunca perderia uma batalha. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Senhor Jesus? Amém, meu amado? Confia. Confiança é essa. Agora, olha aqui para você ver. Olha aqui o 29. Olha para você ver. Ó, o 28. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha para você ver a fé de Pedro. Pedro, ele tinha fé, tá, meus amados? Às vezes muitos pregam aí que Pedro afundou porque não tinha fé. Não, Pedro tinha fé. Você está entendendo? Quando até ele ver o Senhor Jesus, eles achavam que ia morrer. O barco estava enchendo d'água, estava quase afundando. Eles achavam que ia morrer. Mas quando ele viu Jesus, que Jesus falou que era ele, aí Pedro teve a confiança e a fé de querer ir até Jesus. E olha que as águas estavam revoltas, hein? As ondas, os ventos fortes. Mas Pedro teve a coragem e fé
de sair do barco, caminhar sobre as águas até Jesus. Mas, meu amado, sabe por que Pedro afundou? Você sabe por que Pedro, ele estava indo, caminhando sobre as águas? Sabe por que Pedro afundou? Isso serve para mim e serve para você, meu amado. Todo aquele que tira os olhos de Cristo Jesus, ele cai, ele tropeça, ele afunda. Pedro aqui, no momento em que ele estava ali, já na metade do caminho para chegar até Jesus, sobre as águas, Pedro começou a reparar aquele vento forte que batia nele, aquelas ondas, e Pedro olhou para o lado. Naquilo que Pedro olhou para o lado, Pedro afundou. Pedro afundou. Isso nos mostra, meus amados, agora falando com os olhos espirituais. Meu amado, toda vez que nós estivermos firmes na presença de Cristo Jesus, com os olhos em Cristo, não desviando a nossa conduta, a maneira de estarmos na presença do Senhor, você pode ter certeza que ainda que o maligno possa vir com seus manjares, possa vir com as ondas contrárias, com os ventos contrários, com os levantes, você vai sobressair sobre tudo isso. Sabe por quê? Porque você não tirou os seus olhos de Cristo Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer. Surgiu o problema, os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. A nossa confiança tem que estar nele, meu amado. Porque toda vez que nós tirarmos a nossa vista, os nossos olhos de Cristo Jesus, nós vamos estar reparando para as coisas desse mundo. E é aí, meu amado, em que a pessoa tira os olhos de Cristo e começa a reparar nas coisas do mundo. Acaba acontecendo o quê? Saindo da presença de Cristo Jesus e voltando para esse mundo de perdição. Então, meu amado, continue com os teus olhos fixos em Cristo Jesus. Não tire os teus olhos de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É tremendo isso aqui. Ó o 30. Mas sentindo, o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo do fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É tremendo isso aqui, meu amado. Você viu aí, meu amado, que o medo, ele atrapalha você de avançar. O medo te paralisa. O medo te acovarda. Às vezes o Senhor está falando: filho, você orou por algo e o Senhor está falando: filho, avança, vai à frente, eu sou contigo, vai à frente, pode ir, eu sou contigo. E você está paralisado. Por quê? Porque sentiu medo. Aqui, muitos falam que Pedro não tinha fé. Não, Pedro teve fé sim. Pedro teve fé. A partir do momento que ele saiu do barco e andou sobre as águas, ele teve fé. Mas volto a ler aqui para você aonde foi que Pedro errou. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Enquanto ele não estava olhando o que estava acontecendo na sua volta, o que é que aconteceu? Pedro caminhava sobre as águas em direção a Cristo Jesus. Mas quando ele tirou o foco dele, que era Cristo Jesus, e começou a observar em sua volta, ele voltou a ter medo. E foi aí que Pedro afundou. Voltando para o carnal. Voltando aqui para o carnal e não o espiritual.
Voltando para o carnal, meu amado, isso é o quê? É quando vem um problema que se agiganta diante de você. Talvez venha uma enfermidade, talvez venha, né, se você fica desempregado, você fica sem dinheiro, e aí você fica com medo, paralisado, e às vezes esquece que tem um Deus poderoso, que tem o Senhor Jesus, que Ele pode dar ordem a teu favor e as coisas acontecerem. Lembra da passagem que Pedro, os cobradores de tributos e de impostos, chegou até Pedro perguntando se o Senhor Jesus pagava os tributos, e Pedro falou que pagava, mas não tinha nada, não tinha nenhum dinheiro para poder pagar. E quando Pedro estava indo para casa, quando Pedro entrou, Jesus já sabia o que Pedro estava precisando. E manda ele ir, né, pegar o anzol e ir ao mar e jogar o anzol e pegar o primeiro peixe que subisse. Você acha que aquela moeda já estava na boca do peixe? Não, não estava na boca do peixe. Aquela moeda estava no fundo do mar. Mas o Senhor deu ordem àquele peixe para pegar aquela moeda e vir até o anzol que Pedro lançou, para que Pedro pegasse ali essa moeda e pagasse os tributos dele e do Senhor Jesus. Então, meu amado, qual é o momento adverso que você está passando, que Deus não possa ir a teu favor, ao teu encontro e resolver essa questão? Sabe, meu amado, tem muitos que têm um conhecimento de Deus e do poder de Deus e do Senhor Jesus, mas que no momento adverso ele deixa de crer. Então está na hora de você crer, mesmo que os teus olhos não estejam vendo nada acontecer, mas você creia que Deus pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha o 31. Olha o 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidastes? É isso, meu amado. Muitos de nós aí, né, se deparam com uma adversidade grande, uma muralha que não tem como passar por ela, e a gente fica desencorajado, com medo, e acaba esquecendo que há um Deus que pode todas as coisas. Então, é essa mensagem que eu tenho ao teu coração. Não temas, porque o Senhor, Deus soberano, é contigo. O Senhor Jesus é contigo. Ele sabe o momento que você está passando e Ele vai entrar com providência. Creia que Deus pode todas as coisas, meus amados. Amém? Glória a Deus. É essa mensagem que eu tenho no teu coração. Não temas. O Senhor hoje manda te dizer: filho, não temas. Eu sou contigo. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Aleluia.